Pessoal, vamos começar então a segunda parte do nosso vídeo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar aqui nos placeholders. Lembra que eu falei que eu coloquei esse underline para dizer que ele é um elemento privado? Por quê? Porque nós não vamos utilizar esse placeholder especificamente para estilizar os nossos elementos. Nós vamos criar aqui agora uma tipografia, novos placeholders baseados nesses daqui, que vão estender esses placeholders aqui. Só que eles vão definir os pesos, e aí é eles que nós vamos realmente utilizar para estilizar os nossos elementos. Então, só vou colocar um comentário aqui, dizendo que esses placeholders aqui são a Basic Typography, que seria a tipografia bem básica mesmo, ou a gente poderia até, talvez, mudar aqui para Basic Typography, e que seria a tipografia base para a nossa aplicação. Agora nós vamos fazer uma coisa que basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente fez ali em cima. Só que como eu falei, em vez de definir os font size, nós vamos definir novos placeholders e vamos definir o peso de cada placeholder. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha aqui, tá? Porque como eu falei, é bem a mesma coisa que nós fizemos ali em cima. E agora, só que agora em vez de gerar placeholders que vão definir o font size, eu vou gerar um placeholder. E agora sim eu vou tirar o underline, porque ele não vai ser mais um elemento, vamos dizer assim, privado. A gente vai realmente utilizar esses placeholders para estilizar os nossos elementos. Eu vou colocar assim, ó, o nome dele vai ser UI, traço, vou usar a interpolação de novo também. E aí vou mapear a tag, e vou colocar mais um traço aqui. E agora eu vou começar a definir os pesos. O primeiro que eu vou definir vai ser o bold, então eu vou criar um placeholder que vai ser nomeado assim, UI, traço, o nome da tag, traço, bold. Então eu vou utilizar esse placeholder cada vez que eu quiser dizer que um elemento vai ser um elemento bold na minha tipografia. A única coisa que eu vou fazer aqui vai ser o quê? Vou dizer que ele vai estender um outro placeholder. Qual placeholder? Aquele que a gente criou ali em cima. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui um extend, %, underline UI, traço, e vamos interpolar aqui o nome da tag e vamos colocar um ponto e vírgula. Quando eu estou dizendo que ele está estendendo esse carinha aqui, e eu estou dizendo que cada vez que ele for rodar aqui, vamos dizer que quando ele gerar, compilar esse código, ele vai gerar um UI traço, aqui, por exemplo, H1 traço bold, que vai estender, a grosso modo, vamos dizer assim, o UI traço H1. Basicamente é isso. Então ele vai dar todas as propriedades de font size aqui dentro e ainda vai definir mais um font weight que a gente vai definir agora aqui, tá? Dentro desse placeholder. Então aqui vamos já definir o font weight. Qual que vai ser o font weight dele? Se ele é um bold, a gente poderia colocar ou bold aqui ou 700, que fica um pouco mais declarativo aqui, que foi o que a gente baixou lá na fonte. Então, basicamente, o resultado final disso vai ser mais ou menos, não nessa ordem especificamente, mas vai ser mais ou menos isso aqui. A gente vai ter um H1 bold. Eu até vou copiar isso aqui, vou deixar comentado só para a gente depois conseguir fazer vídeo de uma forma mais fácil. Mas basicamente é isso. Então eu estou dizendo que eu criei um placeholder UI-nome da tag bold, que vai estender um UI-nome da tag, e ainda vou aplicar um font weight conforme o nome que eu dei para ele aqui, que no caso o bold seria o 700. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esse carinha aqui mais 3 vezes, por quê? Porque a gente tem uma tipografia, lembra que lá no início eu falei para vocês, a gente baixou 4 tamanhos, né? O extra light, o light, o regular e o bold. Então nós vamos criar justamente esses caras aqui, só que na ordem inversa. O bold, o regular, o light e o extra light. E aí vamos alterar os pesos aqui. O regular vai ser um peso de 400, o light vai ser um peso de 300 e o extra light vai ser um peso de 200. E eles vão estender sempre aqui a mesma tag que foi gerada para gerar o nome do placeholder. E aí vai ser sempre coerente. Por exemplo, UI-H1-regular vai estender o UI-H1 e assim sucessivamente. O span vai ser o UI-span-regular, vai estender o UI-span. Bom, e aí aqui só para finalizar, eu vou adicionar um comentário para a gente saber que essa aqui é
weighted typography, ou seja, a tipografia com pesos, vamos dizer assim, né? Bom, como que a gente pode ver se isso está funcionando agora direitinho? Bom, vamos aplicar um único exemplo aqui só para a gente ver que realmente isso aqui está funcionando. Vamos definir aqui de novo aquele ID que a gente tinha colocado, myh1, e aqui no styles a gente vai colocar aqui o myh1, e a gente vai dizer o que? Antes a gente tinha dito que esse carinha ia estender o nosso placeholder lá básico, né? Agora a gente vai começar a fazer um teste com os pesos. Eu coloquei aqui que o meu myh1 vai estender UI-h1, e agora eu vou dizer que ele vai estender um bold. Antes de eu salvar, eu vou jogar isso aqui para o canto de novo. Quando eu der um Ctrl S, olha só, aqui não deu para ver muita diferença, porque por padrão o H1 já estende o bold. Mas se a gente trocar aqui, por exemplo, um H1 extra light e der um Ctrl S, a gente já consegue ver uma diferença aqui e a gente consegue ver que ele já está aplicando os estilos corretamente. A mesma coisa se eu colocar um regular aqui, ele vai colocar um estilo um pouquinho menos grossinho ali, mas vai ficar já um pouquinho mais largo que o extra light. E se a gente colocar um light aqui, ele gerou um H1 light aqui, com peso light que a gente definiu lá no placeholder. Nós vamos apagar aqui então e vamos apagar aqui também do Index esse myh1 aqui e vou dar um Ctrl S. Agora, só para a gente organizar um pouco melhor o nosso exemplo e conseguir chegar numa abordagem mais parecida com essa que a gente está vendo aqui, o que eu vou fazer? Vou selecionar todos esses elementos, vou dar um Ctrl X neles e vou colocar eles dentro de uma div chamada container, e vou colocar eles dentro de uma section chamada all typography, só para a gente poder organizar melhor os nossos elementos. Vou colocar eles aqui dentro e vou salvar. Basicamente a gente não mudou nada aqui ainda. Agora aqui no nosso CSS que realmente a gente vai conseguir fazer algumas modificações. Eu vou salvar, vou fechar esse mix de placeholders. Basicamente eu vou meio que replicar um container aqui do Bootstrap um pouquinho mais simples. Vou fazer o seguinte, um container, vou dizer que o display dele é flex. A flex direction vai ser um column para ele alinhar todos os elementos verticalmente. E ele vai ter um max width de 800 pixels. Vamos colocar uma margem nele de 2 rem para cima e para baixo. E uma margem automática para esquerda e direita. Vou colocar uma borda aqui também de 1 px, ela vai ser sólida e vai ser da cor branca. E um border radius aqui de 1 rm e um padding, então vou subir ele aqui, para 2 rm. Se a gente fizer isso, der um Ctrl S, a gente consegue ver aqui que o nosso container já está funcionando, né? Já está aqui alinhando direitinho. O que nós vamos fazer aqui ainda? Nós vamos também estilizar agora todos os nossos elementos para a gente conseguir aplicar, vamos mapear eles ali no nosso styles, né, para a gente conseguir aplicar um estilo para eles. Como que eu vou fazer isso? Eles estão dentro aqui dessa section com ID All Typography, então eu vou fazer o seguinte, no All Typography, eu vou colocar aqui, eu vou utilizar um outro recurso aí do SCSS, que seria os elementos aninhados, né, nested, seria o termo em inglês, e vou dizer aqui que eu quero aplicar um estilo para todos os meus elementos. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar para H1. Agora eu vou começar a efetivamente fazer uso dos nossos placeholders que a gente gerou aqui dentro. Lembra que eu falei para vocês que ele vai gerar sempre um placeholder com o nome UI, traço o nome da tag, traço o peso? Então basicamente é isso que eu vou utilizar aqui. Eu vou copiar esse carinha aqui, para a gente ver como vai funcionar exatamente dessa forma. Eu vou dizer que o meu H1 vai estender o placeholder UI H1 bold. Vou dizer também que o H2 vai fazer a mesma coisa, só que para o H2, e a gente vai fazendo isso para todos os elementos. Vou dar uma aceleradinha no vídeo. Pronto, terminei e vou dar um Ctrl S e a gente vai ver que já vai mudar bastante coisa aqui no nosso index. Ó, dei o Ctrl S, aparentemente até na verdade não mudou muita coisa, mas uma das coisas que mudou já é que ele parou de aplicar a margem padrão do HTML
não sei se vocês lembram, mas estava um espaço maior aqui dentro. E também começou a aplicar a margem padrão de 1 RM para baixo de cada elemento. Uma coisa que a gente pode ver é que tanto o span quanto o small ficaram na mesma linha. Por que isso? Porque, por padrão, esses elementos não são elementos de bloco. Então, se a gente quisesse que ele quebrasse aqui, a gente poderia vir aqui no span, por exemplo, que está em cima do small ali, e definir um display block para ele. E aí ele vai quebrar o small aqui para a linha de baixo. Mas eu vou voltar tudo aqui para bold. E agora eu vou colocar tudo isso aqui como... aqui para a gente... Mais uma. Estou apertando Ctrl D aqui no VS Code. Vou colocar tudo isso como light para a gente deixar ele um pouquinho mais leve aqui o visual. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar esse alertzinho aqui de cima, de sucesso, só para a gente ver um exemplo de uso, vamos dizer assim, real dessa tipografia que está funcionando aqui já bem. E o que eu vou fazer? Aqui em cima eu vou criar uma section. Vou dar só mais um enter aqui. Essa section eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dentro dela, vou fazer uso de um elemento H4, e aí vou colocar aqui dentro um título aqui, você conseguiu, que nem tá ali, a gente fez. Vou copiar esse emojizinho aqui, também que a gente tinha colocado previamente. E dentro aqui eu vou colocar mais um parágrafo para a gente colocar essa mensagem, para não digitar ela de novo, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. O que eu vou fazer? Eu vou definir algumas classes aqui. Por exemplo, essa section eu vou chamar de alert, no caso, que seria um alerta. Esse H1 aqui eu vou chamar de alert title, vai ser o título do meu alerta. E aqui eu vou chamar de alert message. Aqui no styles eu vou começar a estilizar a partir desse alerta aqui. O que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou definir um alert. E eu vou dizer que esse alert vai ter um border de 1px, solid. E a cor da borda eu vou pegar lá daquele mapa que a gente criou no início da aplicação, chamado Colors. Tá? Já vou mostrar aqui para vocês. Lembra que lá no início a gente tinha criado um mapa de cores chamado Colors. Eu vou pegar dele a cor Primary, que a gente até então não tinha utilizado. Eu vou pegar ela aqui então. Vou pegar um Primary aqui dentro. O que mais eu vou dizer? Eu vou dizer que esse alert aqui tem um border radius de 1 RM. Ele tem um max width de 800px, o mesmo tamanho do container. A gente poderia até usar uma variável aqui para deixar os dois sempre igual. Vou ter um padding de 2 RM. A margem aqui também, vou colocar um 2 RM alto para ele alinhar igual o container ali, bem no centro. E aqui eu vou também definir um estilo para o title. Eu vou utilizar esse recurso aqui do e-comercial do Sass, que ele basicamente vai fazer aqui essa concatenação, vamos dizer assim, do nome da classe que eu estou, vamos dizer assim, a classe Py, né, com o elemento que está sendo alinhado aqui, que seria o title. Então, esse title ele vai estender o quê? Aqui que eu vou começar a utilizar meus placeholders. Eu coloquei um H4 lá no HTML, né? Então, eu vou dizer que ele vai estender um UI-H4, vou colocar aqui um bold, na verdade, vou colocar um regular aqui. E eu vou dizer que a cor dele aqui também vai ser um map get do colors. Qual cor que ele vai pegar? Vou pegar a cor primary. E aqui eu vou fazer mais uma concatenação aqui com o alert message, que vai estender o que? Lá no nosso HTML ele é um parágrafo, certo? Então ele vai estender um UI-P. E eu quero colocar aqui só para a gente conseguir enxergar bem a diferença de uso. Eu quero que ele seja um extra light, seja uma margem bottom 0. E aqui eu vou dar um Ctrl S. Acho que assim já vai funcionar. Dei um Ctrl S e ele já estilizou o nosso alerta aqui. E aí a gente vai dar uma brincadinha aqui também, só para a gente ver funcionando esse esquema dos placeholders. Eu vou dizer que esse H4, ele vai continuar sendo um H4 de forma, vamos dizer assim, semântica, mas eu quero que ele de um estilo de um H1 agora. E vou dar um H1 bold aqui. Quando eu der um Ctrl S, a gente vai nitidamente ver que ele mudou o estilo, mas continua sendo um H4. Para a gente terminar, eu vou só testar aqui a parte da responsividade. Vou abrir aqui o inspecionar elemento e vou diminuindo aqui a tela até eu chegar
ó, no 992, aquele que a gente colocou, ó, 992 para cima ele é uma fonte desktop, mas o 992 para baixo ele é uma fonte mobile. Então, se eu estou aqui num dispositivo móvel, eu tenho títulos menores, perdão, com fontes menores, e quando eu chegar num dispositivo maior, eu tenho aqui 992, uma fonte um pouquinho maior para ficar mais agradável para quem está numa tela também que seja maior. Mas agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos recapitular o que a gente fez nesse projeto. Então eu vou fechar os arquivos aqui, vou voltar aqui para o meu Index. Perdão, para a estrutura de pastas aqui. Basicamente o que a gente organizou? A gente organizou os nossos mixins em um arquivo, os nossos placeholders em outro, e a gente usou aqui o arquivo de styles para centralizar tudo que a gente ia fazer de SCSS. A gente criou aqui alguns elementos de texto que a gente não estilizou. Aí aqui fazendo um paralelo, a gente poderia ter criado classes em vez de placeholders. E basicamente utilizar aqui meu H1 UI-H1-bold. Também dá para fazer dessa forma, só que qual a vantagem de usar placeholders? Existe uma série de vantagens, mas a primeira e mais visível é o quê? Que a gente não vai poluir tanto o nosso HTML, porque se a gente quisesse aplicar mais uma classe aqui nesse H1, a gente teria que colocar mais um nome de classe aqui, para que a gente pudesse ir trabalhando com ele aqui. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é que, como talvez você já tenha ouvido falar, os placeholders eles só são compilados em CSS se realmente em algum lugar da nossa aplicação a gente utilizar esses placeholders. Por exemplo, a gente gerou aqui, até ficou aqui esse trecho de código que eu tinha colocado antes, peço desculpas, ele não era para estar aqui, era para ter apagado já. Mas vamos dizer aqui, a gente gerou aqui vários tamanhos, né? O bold, o regular, o light, extra light. Mas se a gente só fizer o uso dos placeholders de bold na nossa aplicação, esses placeholders aqui, esse CSS gerado por esses placeholders, não vai nem ser compilado para o nosso CSS final. Justamente porque ele só vai ser compilado se alguém fizer uso dele em algum dos arquivos nossos de estilo aqui. Senão ele nem vai para lá. Então a gente também tem um outro benefício de usar placeholders, que é só gerar aquilo, o tanto de CSS que a gente realmente vai utilizar. Então esses são alguns dos, vamos dizer assim, dos benefícios. E também a gente usou aqui, a gente viu um exemplo de uso real dos placeholders e também da própria responsividade aqui do tamanho da fonte, né, diminuindo ou aumentando dependendo da largura do nosso dispositivo. Pessoal, como vocês devem ter visto, esse é o primeiro vídeo aqui do canal Menos Código. E eu quero fazer um pedido muito especial. Se esse vídeo agregou algum valor para você de alguma forma, ou se você viu alguma coisa nova, diferente, que trouxe algum conhecimento, queria pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e curta também o vídeo, porque com certeza vai ajudar bastante. O canal recém está começando, mas a ideia é trazer esse tipo de vídeo que traga uma abordagem diferente sobre algum assunto. E bem no título do canal trazer propostas de código onde a gente consiga escrever menos código, aproveitar melhor aquilo que a gente escrever e trazer um resultado sempre eficiente. Essa é uma abordagem bem interessante, por exemplo, para trabalhar com tipografia. Eu já escrevi isso em projetos reais e é algo bem interessante mesmo. E também a ideia é trazer novos vídeos assim nesse sentido, para que possa agregar bastante conhecimento aí. Então eu agradeço por você ter assistido até o final. Espero aí que você se inscreva, curta, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.